O estresse, gente, ele faz parte da maneira como a gente lida com a nossa vida, tá? Com as nossas frustrações, é a forma que a gente encara a vida. Ela pode ser mais estressante e menos estressante, tá? Pois é, muito normal. Muitas pessoas estão tendo, tá? Crise de ansiedade, a gente vai falar um pouquinho. Gente, olha, o estresse, ele não é uma doença, tá? A pessoa ficar estressada não é uma doença, mas ela influencia, ela predispõe uma pessoa a desenvolver doenças, tá? Como depressão, como problemas de coração, como doenças de pele, como câncer, tá? Então, o estresse, ele em excesso, ele prolongado pode auxiliar, né, predispor uma pessoa a desenvolver, tá? Essas doenças aí. Então, gente, várias coisas podem influenciar o aumento do nosso estresse, né? Por exemplo, situações de violência, as pressões sociais, né? Hoje em dia a gente vive nessa questão do confinamento, essa questão da pandemia, então isso pode gerar um estresse, mas isso vai depender muito de como você encara, igual foi a primeira coisa que eu falei, né? Que essa questão do estresse, ela tá muito relacionada a como você lida com a vida, como você lida com as questões. Então, outras situações que pode gerar estresse na gente, às vezes pressão no trabalho, né? Um trabalho que é muito estressante, muito rigoroso, que você tem muitas metas, tem mais dificuldade, então isso pode gerar. As redes sociais, tá, gente? Podem gerar estresse. Eu já recebi directs de pessoas me falando, nossa, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu vou nas redes sociais, tá todo mundo feliz, tá todo mundo unido, tá todo mundo bem, eu não tô assim, na minha casa não tá assim. Então, assim, tomem cuidado com as redes sociais, tá, gente? Que vem com essas inverdades pra gente, de vidas perfeitas, de pessoas felizes 24 horas por dia. Cuidado com isso, tá? Isso não é real, todo mundo tem problema. Não é todo dia que a gente acorda feliz, não é todo dia que a gente tá, sabe, distribuindo abraços para as pessoas. E isso é normal, né? Tem horas que você tá pensando numa situação que você tem para resolver, tem hora que você tá mais compenetrado, tem hora que você tem coisas que exigem mais sua atenção, seu foco, às vezes você nem dá muita moral para as pessoas da sua casa, mas é um dia ou outro isso acontecer, é normal, tá? Nós somos seres humanos. Uma outra coisa também que causa muito excesso nas pessoas é o excesso de informação, tá, gente? Principalmente a informação ruim, aquelas notícias ruins que muitas pessoas insistem em todos os dias escutarem aquelas notícias repetitivas, negativas e até, né, 90% das vezes desnecessárias, porque todo mundo tá cansado de saber as coisas que tem que ser feitas, tá? Então, assim, eu até tô sempre citando isso, porque a gente hoje já tem vários estudos comprovando isso, tá, gente? Que esse excesso de informação negativa, esse excesso de informação ruim, ela enfraquece a nossa imunidade, tá? E aí tá todo mundo muito preocupado, né? Quer se proteger e tá bombardeando o seu emocional de informações que baixam a sua imunidade. Então toma cuidado, seleciona muito o que vocês vão assistir. Dentro da sua casa você não aceita qualquer coisa, você não aceita qualquer pessoa. Agora na sua mente, no seu cérebro, você tá aceitando qualquer coisa. É notícia ruim, você tá lá, paradinho, imóvel, só absorvendo. É catástrofe, você tá só absorvendo. Sabe, é violência, você tá só absorvendo, é tragédia, você tá só absorvendo. Então a gente tem que parar para pensar e ter uma visão um pouco mais crítica em relação às coisas que a gente absorve, porque isso vai entrar para dentro da gente e isso vai gerar uma consequência. Então é importante você avaliar isso. O que eu tô assistindo tá me gerando bem-estar? Eu fico bem depois? Me dá uma leveza dentro de mim? Eu fico legal? Eu fico me sentindo, sabe, que eu posso mudar, que as coisas vão ficar bem. É isso que você tem que fazer. Você tem que nutrir o seu ser, tá? Nutrir o nosso ser não é só se alimentar bem, não. É a gente selecionar o que a gente está recebendo para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Isso é importante. Isso nutre o nosso corpo. Isso fortalece a gente, tá? Uma outra coisa também, gente, que a gente deve estar sempre, né, observando, assim, é a gente tentar
não ficar tão preso nessas questões, tá? Tenta aprender algo novo, tenta fazer algo que você gosta, tá? Para você ajudar também a relevar um pouco essa situação de estresse, né? Porque às vezes você fica ali vivendo aquela situação, não tem um alívio, não tem nada para te dar para você respirar, né? Algo, ai, nossa, isso eu gosto. Isso faz bem para mim, entendeu? Então busque isso, tente encontrar isso para te fortalecer, tá bom? Então, é importante também a gente entender que todos nós já vivemos e vamos viver situações de ansiedade, tá, gente? Isso é normal, isso faz parte da vida do ser humano. Às vezes você vai viver algo novo, você fica ansioso, né? Você fica ansiosa. Às vezes é uma expectativa da chegada de alguém vai chegar, alguém que você gosta, alguém querido, alguém que tem muito tempo que você não vê, você fica ansiosa, às vezes você nem dorme no dia antes, preocupada, como é que a casa vai estar, como é que... Normal, tá? Às vezes você tem uma reunião, é importante, você tem que falar, se expressar nessa reunião, você fica ali ansiosa. Às vezes você vai fazer uma prova, né? Vai tirar a carteira de motorista. Quem nunca ficou ansioso quando foi tirar a carteira de motorista? Fala aí. Acho que todo ser humano, né, gente? Porque eu nunca vi uma situação tão assim, né? Uma outra coisa, entrevista de emprego também. Às vezes você fica ansioso, ansiosa por causa de uma entrevista que você vai fazer, um encontro com uma pessoa que você gosta ou que você está conhecendo, gera uma ansiedade. Então é normal em algumas situações da sua vida você viver situações de ansiedade, tá bom? Ninguém tá livre, quem falar que nunca teve ansiedade, essa pessoa tá mentindo, porque todo ser humano que é humano já viveu ou vai viver, né? Alguma situação de ansiedade. Então, gente, o estresse que a gente vive atualmente, ele é um estresse completamente diferente dos nossos antepassados, né? Os nossos antepassados, eles tinham um estresse bem mais limitado. Era um estresse que tinha uma preocupação com chuva, será que vai chover? Será que não vai? Né? Aquele estresse preocupado com a caça, será que a gente vai conseguir caçar? Será que vai ter um animal para comer? Né, com a colheita, será que essa colheita vai gerar, né, vai dar certo, vai gerar, vai ser próspera e tal? Eram essas preocupações, né, que a gente até hoje, se a gente for comparar com as nossas, com o nosso excesso de coisas para preocupar, elas são poucas, né? A gente fala, nossa, se minha preocupação fosse só isso aí, tava bom, né? E hoje a gente vive situações de estresse, gente, que se repetem todos os dias, né? Então, isso é um agravante para o estresse. Às vezes é um trânsito, né, que você tem. E se você é uma pessoa que se estressa muito no trânsito, começa a trabalhar para você morar mais perto do seu trabalho, entendeu? Então, assim, é importante também a gente reconhecer essas situações que geram estresse na gente. E, é claro, se manter no controle, né? E vai outras coisas, às vezes é um ambiente de trabalho muito estressante, muito barulhento, né, muito movimentado, muito agitado, isso pode gerar um estresse também em você e todo dia você vivencia aquela situação de estresse. Então é importante a gente observar como tem sido essa questão da nossa rotina para a gente pensar a médio, longo prazo a mudar isso, se isso te incomoda, se isso gera realmente um desconforto em você, tá ok? É bem importante você ter esse olhar, tá? Observar isso. Uma outra coisa, gente, também o estresse, ele é importante pra gente, tá? Ele não é de todo ruim, não, tá bom? É graças ao estresse que a nossa espécie pôde dar continuidade, tá? Porque se os nossos ancestrais não ficassem estressados, por exemplo, eles iam, né, não ficassem em estado de alerta, eles seriam mortos ali pela primeira onça que passasse, ia lá e pegava. Né? Já pensou todo mundo distraído, todo mundo zen, não tinha não ficava em estado de alerta, né? Não ficava atento, né? Ou então, por exemplo, durante uma caçada, que eles tinham que ficar com o ouvido mais atento, né? Para escutar o som dos animais se aproximando. Então, assim, a nossa espécie teria morrido se não fosse o estresse também. Então, ele é importante nesse aspecto. Agora, o estresse hoje em dia pra gente, ele é importante, por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho e ali você consegue se manter focado, porque o estresse te dá esse foco, você fica, sabe, ali. Você consegue, por exemplo, frear quando o carro da frente dá aquela frenagem brusca, você consegue agir com rapidez. Isso é um gatilho do estresse, então é importante para você também. Então, quando você se mantém atento num jogo, você está assistindo um jogo ou está participando de um jogo, você consegue ficar focado ali
e prestar atenção ou fazer as jogadas certas, tudo. Então isso, o estresse gera isso pra gente. Esses benefícios também, tá? O problema do estresse é quando ele deixa de ser útil para o nosso organismo, entendeu? E aí ele começa a ser nocivo. Porque, na verdade, o estresse ele tem 3 fases, tá, gente? A primeira fase é essa fase de alerta, que eu falei pra vocês, que ela é bem importante pra gente. Que ela pode ser considerada positiva, tá? A gente pode dizer que é um estresse que favorece a gente. Então, assim, você fica com mais adrenalina, você fica com mais energia, mais vigor, a sua respiração fica mais ofegante, né, para te dar mais oxigenação, para você ter condição de ter uma atitude mais rápida, né, para você conseguir agir de forma mais rápida mesmo. Então, assim, pode até gerar uma certa euforia, esse estresse, assim, e às vezes ele tira o sono da gente, tá? Porque você fica planejando o que você vai fazer, o que você vai executar, tá? Então, quando você vive uma situação de perigo ou de atenção, uma reunião, por exemplo, depois que aquela reunião passa, o seu estresse passa também. O seu corpo volta normal, sua vida fica normal, tá? De novo. Então, isso daí é a primeira fase do estresse, que é essa aí do estágio de alerta, tá bom? Que é bem normal, a gente precisa dela para sobreviver e atingir as coisas que a gente precisa, né? Fazer na vida, que exige um pouco mais de atenção. A segunda fase, gente, seria de resistência, tá? Quando a gente está vivendo uma situação de estresse com um prazo um pouco maior, tá bom? Por exemplo, às vezes você vai para tá para conseguir um emprego, aí você chega lá, a pessoa fala, ó, daqui 3 meses a gente vai te chamar, porque agora tá tal e tal situação. Aí você vive aquela situação de estresse por 3 meses ali, sabe, naquela ansiedade e tal. Então, o nosso corpo, ele tenta se adaptar, tá bom? Para que ele não sofra tanto com essa situação de estresse, tá? Então pode aparecer alguns sintomas em você nessa segunda fase do estresse, que ela já exige uma resistência do seu corpo. Então você pode ter queimação no estômago, você pode sentir dor de cabeça, você pode ficar mais tensa. Algumas pessoas começam até a tomar relaxante muscular nessa fase, né? Porque começa a ficar aqui tudo duro, tal, tenso por causa da situação de estresse que ela está sendo um pouco mais prolongada. A gente ainda tem a terceira fase do estresse, né? Que é quando o período de estresse se prolonga muito, né? Aquelas pessoas que passam assim quase que, né, meses, anos, né, décadas estressadas. Aí essa fase, o seu corpo entra em exaustão, tá? Porque ele já tá cansado demais e não dá conta mais. Aí nessa fase, gente, os sintomas típicos de estresse, eles vão aparecer, mas as doenças também aparecem, tá? Então pode aparecer gastrite, pode travar a sua coluna, você pode ter insônia, pode aparecer uma hérnia, pode desenvolver depressão, taquicardia, que é aquele coração que fica acelerado, que você sente o seu coração batendo, tá? Então pode surgir essa sensação, um cansaço frequente, aquele cansaço mesmo, que você não dá conta, sabe, de fazer as coisas. Pode surgir uma falta de ar também, maior irritabilidade, afeta a sua memória, tá? Você tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa, você pega para ler um livro, você não consegue ler, né? Sua mente fica pensando em outras coisas. Alguém te conta uma coisa, você não lembra mais o que foi, a memória começa a ficar ruim também. Você começa a enxergar somente o lado negativo da sua vida, tudo para você é ruim, sua vida é ruim, tudo é ruim, seus filhos, seu casamento, seu marido e tal. Isso pode ser um estresse prolongado que você vem vivenciando e vem gerando agora essa sensação em você. Pensamentos acelerados também, tá? Dores, diarreia, enjoo, tontura, sensibilidade, você chora com mais facilidade, tá? Dor no peito pode ocasionar também. Você pode ficar mais agitada, com mais mau humor também, tá bom? Pode dormir demais, pode dormir de menos, pode comer demais, pode comer de menos também. Então, pode se sentir muito sozinha, tá bom? Isso tudo pode ser sensação de estresse, tá bom?
Você também pode ter alguns compromissos e você começa a protelar esses compromissos, fica deixando lá pra frente, depois eu faço, depois eu vou. Às vezes você marca alguma coisa com um amigo ou com uma amiga e você chega perto, você tá rezando para aquilo não dar certo, aí tomara que desista, tomara que não sei o quê, entendeu? Ou então você vai e fura com a pessoa no dia. Você tá sempre protelando ali, vai jogando as coisas que antes você gostava de fazer e aí você começa a não ter mais prazer em fazer isso, tá? Então, assim, aí você pode falar, nossa, mas são sintomas demais, né? E às vezes a gente sente um e outro, né? E é normal. Mas se você perceber que, por exemplo, você levanta de manhã sem aquela disposição de antes, é mais sacrificante para você ir ao trabalho, você se sente sem energia, né? Sem vontade de fazer as atividades diárias. Então, assim, você explode com mais facilidade, você tá com a paciência, assim, no limite, né? Então você começa só em pensar no momento em que você vai chegar em casa e vai deitar na cama, tá? Então você começar a perceber que você tá saindo do seu padrão habitual, que você não está vivendo seu padrão habitual, isso é um grande indício de estresse, tá? Você anda muito estressada. Vale ressaltar que estresse é diferente de cansaço, tá bom? Tem gente que tudo é estresse. Eu tô estressado, tô estressado. Não, se você tiver um dia com muitos compromissos, você teve que ir em vários lugares, você enfrentou trânsito, tava quente, você andou muito, entendeu? Chegou em casa, tinha coisa para fazer. Aí você tá exausta no final desse dia. Você não tá estressado, você está exausta. Aí aí quando você chega à noite, você tem uma boa noite de sono, no outro dia você acorda recuperada, você acorda energizada, então quer dizer que você não está estressada, tá? Você só estava exausta mesmo.